Em meados da década de 1920, uma mulher de nome Raquel enfrentava condições de vida precárias em um bairro modesto de Nova York. Costurava durante longas horas, mas o pouco que ganhava mal cobria o aluguel de um cômodo úmido, onde dividia espaço com suas duas filhas. Em uma noite fria de inverno, já sem furcas e tomada pelo desespero, recebeu de uma vizinha idosa um pequeno pedaço de papel amarelado pelo tempo. Nele, 3 palavras em hebraico estavam escritas, palavras que, segundo a mulher, carregavam um poder transformador. A vizinha, chamada Sarah, explicou em voz baixa que aquelas palavras haviam sido transmitidas por Jeracuis em sua família. Sua bisavó as usara para sobreviver aos pogroms na Rússia, sua avó manifestar a prosperidade em meio à escassez, e sua mãe reconstruir a vida ao chegar aos Estados Unidos sem recursos. Agora, chegara a vez de Raquel. Sarah afirmou que aquelas não eram simples palavras, mas frequências vibracionais capazes de conectar a alma humana a uma fonte infinita de abundância divina. Segundo a tradição judaica milenar, quando pronunciadas com absoluta convicção, elas tinham o poder de reorganizar a realidade material de quem as recitasse. Nos meses seguintes, algo extraordinário ocorreu. Raquel passou a manifestar uma quantia equivalente a 68 milhões de dólares, utilizando apenas aquelas 3 palavras e um ritual específico. Antes de revelá-las, porém, é necessário compreender a sabedoria ancestral que as sustenta. Na tradição judaica, o hebraico não é apenas um idioma, mas uma linguagem sagrada em que cada letra funciona como um elemento fundamental da criação. Sefer Yeterá, texto com mais de 1500 anos, ensina que Deus criou o universo pronunciando as 22 letras do alfabeto hebraico. Assim, ao recitar uma palavra nessa língua, especialmente se for sagrada, não se está apenas falando, mas ativando forças criadoras que moldam a realidade. Os sábios da Cabala descobriram que certas combinações de sons e letras possuem um poder excepcional para atrair prosperidade material. As 3 palavras ensinadas por Sarah Raquel eram Baruch, Shefa e Oda. Cada uma delas carrega um significado profundo e uma função específica no processo de manifestação. A primeira, Baruch, significa bendito ou abençoado. Na tradição mística judaica, porém, seu significado vai além de uma simples bencal. Sua raiz está ligada à fonte de toda abundância. Ao pronunciá-la com convicção, a pessoa declara ser um canal de bencaus divinas, ativando em si a consciência de que a prosperidade flui naturalmente através dela. A segunda palavra, Shefa, traduz-se como abundância ou fluxo. Não se refere apenas à riqueza material, mas a um fluxo constante e inesgotável de bencaus celestiais. Na Cabala, Shefa é descrito como um rio divino de prosperidade que nunca se esgota. Ao recitá-la, abrem-se os canais energéticos que permitem que esse fluxo alcance a vida de quem a pronuncia. A terceira palavra, Odá, significa gratidão ou reconhecimento. Na sabedoria judaica, porém, não se trata apenas de agradecer pelo que já se possui, mas de reconhecer que a abundância já existe, mesmo antes de se materializar. Odá ativa a lei espiritual da gratidão antecipada, considerada um dos mecanismos mais poderosos para concretizar a prosperidade. Sarah não ensinou a Raquel apenas as palavras isoladas, mas um protocolo sagrado que potencializava seu efeito. Esse método, aperfeiçoado ao longo de gerações por mulheres judias que precisaram atrair abundância em meio a perseguições, pobreza e exílio, seguia etapas precisas. Todas as manhãs, ao acordar, antes de pronunciar qualquer outra palavra, Raquel deveria lavar as mãos conforme o costume judaico. Esse gesto, longe de ser supersticioso, simbolizava a purificação das energias noturnas e a preparação para decretar a realidade do dia. Em seguida, colocava as mãos sobre o coração e respirava profundamente 3 vezes, imaginando inalar uma luz dourada que preenchia seu peito. Essa luz representava a presença divina dentro dela, o poder criador que cada pessoa carrega. Diante de um espelho, olhando diretamente para seus próprios olhos, Raquel deveria recitar as 3 palavras na seguinte ordem: Baruch Shefa Odá, repetindo a sequência exatamente 33 vezes. O número 33 possui um significado místico na tradição judaica, representando os anos de reinado do rei Davi em Jerusalém, símbolo de prosperidade, e também a idade em que, segundo a Cabala, uma pessoa atinge a maturidade espiritual completa. Sarah enfatizou que o contato visual consigo mesma durante a recitação era essencial. Esse gesto criava um circuito energético fechado, permitindo que as palavras não fossem apenas ditas, mas decretadas diretamente à alma, que, por sua vez, transmitiria o comando ao universo. Raquel seguiu o protocolo com disciplina durante 90 dias consecutivos. Sarah havia explicado que esse período era necessário para reprogramar o subconsciente e alinhar a realidade externa com a nova identidade financeira interna. Nos primeiros dias, não houve mudanças visíveis. Raquel continuava costurando arte altas horas, com as mãos cansadas e as contas se acumulando. Ainda assim, manteve a fé nas palavras de Sarah e persistiu na prática matinal. Na terceira semana, algo inesperado aconteceu.
Uma antiga cliente, para quem Raquel havia costurado um vestido anos antes, apareceu em sua porta. A mulher, agora proprietária de uma loja de roupas, precisara urgentemente de uma costureira talentosa e ofereceu a Raquel um salário 3 vezes maior do que ela recebia. Raquel aceitou, mas não interrompeu a recitacal das palavras sagradas. Na 8ª semana, a dona da loja adoeceu gravemente. Antes de ser internada, chamou Raquel e fez uma proposta surpreendente, que ela administrasse o estabelecimento durante sua recuperação. Ao assumir a gestão, Raquel descobriu um talento natural para os negócios. Em poucos meses, triplicou as vendas da loja. A proprietária, impressionada, ofereceu-lhe uma sociedade, mas o destino parecia ter planos ainda maiores para ela. No 90º dia do protocolo, Raquel, esse intervalo corresponde ao momento em que a energia da criacal se renova, segundo os ensinamentos cabalísticos. Durante essas 2 horas, o fluxo entre os mundos atinge seu ápice de permeabilidade, permitindo que as intenções pronunciadas com fé se materializem com maior facilidade. A prática da oracal de ouro exige disciplina. Ao despertar nesse horário, recomenda-se lavar as mãos em água corrente, simbolizando a purificação dos resíduos energéticos da noite. Em seguida, deve-se acender uma vela branca, representando a conexão com a luz divina, e posicionar-se voltada para o leste, direção associada ao nascer do sol e ao início dos ciclos. A respiração deve ser profunda e consciente, com 3 respirações completas antes de pronunciar as palavras sagradas. A pronúncia deve ser feita em voz alta, com clareza e convicção, enquanto se visualiza uma corrente de luz dourada descendo do alto e envolvendo o corpo. Cada sílaba deve ser articulada com precisão, respeitando a entonação hebraica original. Após a recitacal, e indicado permanecer em silêncio por alguns minutos, permitindo que a energia das palavras se assente no campo energético. Estudos informais realizados em comunidades cabalísticas registraram que mulheres que adotaram essa prática consistentemente relataram mudanças significativas em um período de 21 a 90 dias. Entre os relatos mais comuns está o surgimento de oportunidades inesperadas, aumento da confiança em decisões financeiras e uma sensação de alívio em relação a preocupações materiais. No entanto, os mestres alertam que a técnica não substitui o esforço pessoal, mas sim potencializa a capacidade de reconhecer e aproveitar as oportunidades que já existem no caminho. Há ainda um elemento adicional que poucos conhecem: o poder da escrita das palavras sagradas. Segundo manuscritos antigos, quando Baruch Shefa rodar e grafado em hebraico com tinta vermelha sobre papel branco, sua energia de manifestação se intensifica. A tradical sugere que essa escrita seja feita durante a hora de ouro, utilizando uma pena de ganso ou um instrumento de ponta fina, como forma de honrar a antiguidade do ritual. O papel deve ser queimado em seguida, simbolizando a entrega da Inquincau ao universo. Casos documentados em arquivos rabínicos descrevem situações em que mulheres combinaram a pronúncia, a visualização e a escrita das palavras para superar crises profundas. Uma delas, Leá, de Varsóvia, enfrentava a iminência de perder sua casa durante a Segunda Guerra Mundial. Após 3 semanas de prática rigorosa, recebeu uma oferta de trabalho que lhe permitiu pagar as dívidas e, posteriormente, ajudar outras famílias em situação semelhante. Seu testemunho, registrado em um diário pessoal, menciona a sensação de que as palavras não apenas mudaram minha sorte, mas também me conectaram a algo maior que eu mesma. Os ensinamentos também destacam a importância da constância. A interrupção do protocolo, mesmo por poucos dias, pode enfraquecer o fluxo energético estabelecido. Por isso, recomenda-se que a prática seja incorporada à rotina matinal como um compromisso inegociável, semelhante ao ato de se alimentar ou se higienizar. A repetical diária cria um padrão vibratório que atrai circunstâncias alinhadas à frequência da abundância. Para aquelas que desejam aprofundar ainda mais a conexão, existe um nível avançado chamado Círculo das 12. Esse método, 12 mulheres se reúnem durante 12 dias consecutivos, sempre na hora de ouro, para pronunciar as palavras em uníssono. A energia coletiva amplifica o poder de manifestação, criando um campo magnético capaz de dissolver bloqueios ancestrais de grupos inteiros. Relatos históricos mencionam comunidades que, após adotar essa prática, experimentaram períodos de prosperidade coletiva, com melhorias em áreas como saúde, educação e segurança. No entanto, os mestres enfatizam que o verdadeiro poder das 3 palavras não reside em rituais ou técnicas, mas na transformação interna que elas provocam. Quando pronunciadas com sinceridade, Baruch Shefa Rodá atua como um lembrete constante da natureza divina da abundância.
Elas não criam riqueza do nada, mas sim removem os véus que impedem a pessoa de enxergar as oportunidades que já estão presentes. A chave, portanto, está na combina cal entre fi, a cal e alinhamento com as leis espirituais que regem o universo. As três palavras estão começando a surtir efeito em sua vida. O primeiro sinal e uma sensacal de paz interior, mesmo diante de situações desafiadoras. Essa tranquilidade não é fruto da negacal da realidade, mas da confiança de que as forças espirituais estão operando em seu favor. Em seguida, surgem pequenas sincronicidades, encontros inesperados, oportunidades que aparecem no momento certo ou solocões que se apresentam de forma quase intuitiva. Outro indicativo e a mudança na forma como você percebe o dinheiro. Em vez de associá-lo ao medo ou à escassez, passa a enxergá-lo como um recurso fluido, uma energia que circula e se renova. Essa transformação de perspectiva costuma ser acompanhada por um aumento na capacidade de receber, seja por meio de presentes, recompensas ou rendimentos inesperados. Há também sinais mais sutis, como sonhos vividos envolvendo água, moedas ou luz intensa. Na tradical cabalística, esses elementos simbolizam a abertura dos canais de abundância. Alguns praticantes relatam ainda uma sensação de calor ou formigamento na mão esquerda durante a pronúncia das palavras, um sinal de que a energia está sendo ancorada no plano físico. E importante ressaltar que esses sinais não devem ser interpretados como garantias de resultados imediatos, mas como confirmações de que o alinhamento vibracional está ocorrendo. A manifestação concreta depende da continuidade da prática e da manutenção de um estado interno de gratidão e confiança. Para potencializar ainda mais os efeitos, recomenda-se a criação de um altar dedicado à abundância. Além dos elementos já mencionados, vela branca, água e moeda, podem ser adicionados objetos que representem seus objetivos específicos, como uma chave para simbolizar a abertura de portas ou uma folha de papel com o valor desejado escrito à mão. A disposição desses itens deve seguir uma ordem que respeite os princípios cabalísticos de equilíbrio entre os quatro elementos: fogo, vela, água, copo, terra, moeda e ar. Palavras pronunciadas. A frequência da prática também influencia os resultados. Enquanto a pronúncia diária das três palavras é suficiente para manter o alinhamento, períodos de imersão mais intensos, como os 21 ou 40 dias mencionados anteriormente, aceleram a manifestação. Durante esses ciclos, e com que os praticantes experimentem uma sensação de expansão da consciência, como se estivessem acessando dimensões mais elevadas da realidade. Um aspecto muitas vezes negligenciado e a importância do silêncio após a pronúncia. Após recitar as palavras, é recomendável permanecer em meditação por alguns minutos, permitindo que a energia gerada se assente. Esse momento de quietude serve como um espaço para que o universo responda, seja por meio de sis, intuições ou simplesmente uma sensação de completude. Por fim, é fundamental lembrar que as três palavras sagradas não são um fim em si mesmas, mas um meio para reconectar-se com a fonte divina de abundância. Seu poder reside na capacidade de transformar a relação do indivíduo com o fluxo da vida, permitindo que ele se torne um canal consciente dessa energia. Quando usadas com integridade e propósito, elas não apenas atraem prosperidade material, mas também promovem uma profunda transformação espiritual. Ao dominar plenamente as três palavras sagradas, observam-se mudanças que vão além de indicadores materiais de prosperidade. Essas transformações manifestam-se em aspectos profundos da personalidade e da presença individual. O primeiro sinal e a serenidade inabalável. Desenvolve-se a capacidade de manter equilíbrio em qualquer contexto financeiro, pois a convicção interna de abundância permanece intacta. As circunstâncias externas podem variar, mas a conexão com Shefa, o fluxo celestial de prosperidade, mantém-se constante. Segundo sinal e a generosidade natural. Na tradição judaica, o conceito de tzedakah, justiça através da doação, torna-se uma expressão espontânea. Não se trata de uma obrigação, mas do reconhecimento de que, ao compartilhar, o fluxo de abundância se intensifica. O terceiro sinal e a clareza intuitiva em decisões financeiras. Surge uma orientação interna que dispensa a necessidade de múltiplas consultas externas. A intuição, alinhada à sabedoria divina, indica caminhos, oportunidades e investimentos com precisão. Quarto e mais relevante sinal e a compaixão expansiva. Reconhece que todas as pessoas possuem o mesmo potencial de manifestação. Surge o desejo genuíno de compartilhar esse conhecimento, compreendendo que a verdadeira prosperidade e coletiva. Um exemplo ilustra esse princípio.
Em 2015, uma mulher chamada Aurora, no Rio de Janeiro, aprendeu as palavras e práticas por meio de uma amiga. Em 6 meses, experimentou uma transformação financeira significativa. Em vez de guardar o conhecimento, Aurora passou a ensiná-lo a familiares, vizinhas e conhecidas. Em 2 anos, mais de 50 mulheres em seu círculo manifestaram melhorias financeiras simultâneas. Aurora percebeu então que, ao elevar sua própria frequência vibracional, havia influenciado a energia de abundância de todas as mulheres conectadas a ela por laços emocionais e energéticos. Esse efeito demonstra o potencial multiplicador das palavras quando compartilhadas com generosidade. As 3 palavras e práticas sagradas, Barur, Shefa, Rodar, já transformaram a vida de inúmeras mulheres ao longo dos anos. Não é necessário pertencer a uma religião específica para utilizá-las. As leis espirituais, conforme ensinadas pela sabedoria judaica, aplicam-se a todos os seres humanos, independentemente de origem, crença ou condical. O único requisito e a disposição de pronunciar as palavras com convicção e seguir o protocolo estabelecido. O processo inicia-se ao amanhecer, preferencialmente entre 5 e 7 horas, durante o período conhecido como Hora de Ouro. Após lavar as mãos simbolicamente, acende-se uma vela branca e coloca-se um copo de água por ao lado. Se disponível, segura-se uma moeda de prata na mão esquerda. Realiza-se, então, a purificação espiritual. Visualiza-se uma luz dourada dissolvendo padrões ancestrais de escassez. Declara-se em voz alta: eu libero todos os padrões de pobreza da minha linhagem feminina. Eu sou livre para prosperar. Em seguida, colocam-se as mãos sobre o coracal, respirando profundamente 3 vezes. Olhando diretamente para os próprios olhos no espelho, pronuncia-se com firmeza: Barur Shefa Rodar, Barur Shefa Rodar, Barur Shefa Rodar. Repete-se a sequência exatamente 33 vezes, sentindo as palavras vibrarem no peito. Observa-se no reflexo a imagem da prosperidade que já existe no plano espiritual. Esse ritual deve ser realizado diariamente por 90 dias consecutivos, sem interrupções. Caso seja necessário viajar, um espelho portátil pode ser utilizado. Mesmo em situações de doença, a prática deve ser mantida, ainda que deitada. A consistência é fundamental para reprogramar o subconsciente e alinhar a realidade externa com a nova identidade financeira interna. Durante esse período, mantém-se um estado de expectativa positiva, como se a abundância já estivesse a caminho. Evitam-se conversas sobre dificuldades financeiras ou limitações, pois, segundo os ensinamentos cabalísticos, uma única fala negativa pode neutralizar dias de práticas poderosas. Prepara-se para oportunidades inesperadas, coincidências significativas e o surgimento de pessoas em momentos precisos. Ideias criativas podem emergir. A intuição financeira tende a se agudizar progressivamente. A abundância pode manifestar-se de formas imprevisíveis. Uma herança inesperada, uma promoção surpreendente, um talento transformado em negócio ou um investimento que se valoriza. O universo encontra sempre o caminho mais adequado para materializar o decreto, mesmo que seja diferente do imaginado. As palavras Barur Shefa Rodar Now definem o método, apenas o resultado. O comunal e responsabilidade individual. Cabe apenas pronunciar as palavras com fé e manter a consciência alinhada à abundância. Caso dessas palavras e práticas tenham chegado a você neste momento, e um sinal de que está pronta para manifestar prosperidade. A simples acal de escreve-las ativa a energia de manifestacal e sinaliza ao universo a disposição para receber. E a abundância flua através de você, abrindo todos os caminhos com gratidão.